Olá pessoal, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação, e esse é mais um episódio do The Source TV, uma iniciativa da Red Hat, que eu fico muito feliz de participar. Hoje tem uma dupla aqui para falar sobre tecnologias emergentes, a gente vai entender muito sobre o conceito e como que ele se aplica no nosso dia a dia da tecnologia e dos negócios, com alguns componentes ali como inteligência artificial, por exemplo. Eu vou falar com o Thiago Araque, diretor de tecnologia para a América Latina da Red Hat, e Andréa Cavallari, que é diretora de práticas e serviços para a América Latina da Red Hat. Queria super agradecer a presença dos dois. O que a gente está chamando aqui de tecnologia emergente, né? Aqui já entra uma discussão muito interessante, né? A gente sabe que a base do nosso trabalho é tecnologia e a tecnologia ela é um organismo vivo, né? Diariamente a gente está falando ali de novos conceitos, de novas atribuições que vai modificando o dia a dia do nosso trabalho. Andréa, bem-vinda. Queria começar contigo dando uma definição aí hoje do que a gente está chamando de tecnologias emergentes e qual que é o cenário na América Latina quando a gente fala desse tema dentro do mercado de tecnologia. Olá, Luiz, um prazer estar aqui com você e com todos. Bom, na América Latina a gente tem clientes que são super early adopters, que são aqueles que a gente chama que gostam de iniciar com a tecnologia assim que ela é lançada. Então, temos sim vários casos, tanto em governo, né, public sector, quanto no setor de clientes privados, clientes que já estão experimentando as novas tecnologias assim que elas são lançadas, fazendo experimentos e conhecendo as funcionalidades, as capacidades da tecnologia. E em termos de quais são essas tecnologias, hoje a gente vê muito forte ainda a parte de containers, a automação, inteligência artificial, com certeza, e Edge, que está começando a ser bem falado também. Complementando um pouco o que a Andrea tem falado, bom, primeiro, a gente vê que tecnologia emergente está relacionado com algo novo, a inovação. E nós, da Red Hat, por sermos uma empresa muito conectada com o mundo open source, vivemos esse tema de inovação constantemente no nosso dia a dia. Inclusive, eu estava lendo esses dias um artigo que dizia que essas tecnologias mais novas, mais emergentes, muitas vezes o conteúdo não está pronto e ela evolui tão rapidamente que quando um conteúdo disciplinar, digo, numa universidade, num curso, quando se consegue construir um conteúdo, às vezes ele já está até defasado, porque a evolução é muito rápida. Mas o que a gente vê aqui na América Latina é isso que a André vem falando. Seja por questões de competição de uma determinada indústria, como setor financeiro, a gente vê que há uma tendência por utilização dessas tecnologias mais novas, mesmo se ela às vezes não tenha tudo pronto, muita gente capacitada e com conhecimento para utilizá-la, mas fazer uso dessas tecnologias como inteligência artificial, como containers, automação, como a Andrea comentou, é fundamental para conseguir aplicar essas novas tecnologias ao negócio, né? No fim das contas, é isso que nós e todas as empresas estão buscando. Aqui tem um ponto super importante, né, que a adoção de novas tecnologias, e aqui a gente está falando de um grupo de tecnologias, não é algo simples, né? Como você coloca, é uma série de procedimentos aqui, ok, não é só adotar uma ferramenta, né? Você tem um aspecto de conteúdo, de educação, de treinamento, mudança de processos e por aí vai. E aí, Thiago, aproveitando que você já mencionou a nossa querida inteligência artificial, que sem dúvida é a discussão do momento, como que ela se enquadra nessa nossa discussão, né, de tecnologias emergentes? Ela é uma tecnologia emergente? Ela não é, né? Há tanto tempo que a gente já lida com inteligência artificial, como que ela se enquadra aqui na nossa conversa? Olha, de fato, a tecnologia da inteligência artificial, ou esse conceito, ela não é novo, é algo que já existe há muitas décadas. Acontece que, talvez com o advento do OpenAI e do ChatGPT, o que tem acontecido é que muitas pessoas começaram a se interessar pela como aplicar a inteligência artificial para os negócios, em especial a IA generativa. Embora, de novo, existem vários tipos de IA. Eu acho que houve um maior interesse nos últimos 2 anos para como aplicar corretamente essa tecnologia para o bem do negócio. E o que eu estava falando é o seguinte: essas são tecnologias novas em que por um lado há muito interesse, mas por outro há muito desconhecimento. Então, obviamente, as pessoas vão buscar treinamento, vão buscar se capacitar, e as empresas muitas vezes têm que ter uma certa paciência para não sair usando uma tecnologia nova para qualquer coisa.
e sim fazer com o melhor uso possível da tecnologia, entendendo para onde melhor se aplica, e depois, não só pensando na tecnologia, mas pensando em como fazer o melhor uso dessa tecnologia, ou seja, quais são as capacidades em termos de conhecimentos, em termos de processos, que eu preciso me adaptar. Às vezes preciso definir uma área nova, às vezes eu preciso definir um processo, uma colaboração entre diferentes pessoas, para tirar melhor proveito dessa tecnologia para o negócio. Não é simplesmente tecnologia por tecnologia, e sim como eu exploro melhor isso para o negócio. Eu nunca esqueço de um evento que eu participei da Red Hat em Boston e eu perguntei para o presidente Brasil, né, sobre a adoção de novas tecnologias e essa frase ficou muito clara para mim. Ele falou: olha, a tecnologia, uma tecnologia emergência, e no caso a gente estava falando de inteligência artificial, ela não pode servir para trazer mais ansiedade para o time, né? Não, ela precisa ter outras características, que se você adicionar algo para trazer mais ansiedade, você precisa rever todo o seu processo. E aí, André, aqui é um gancho muito interessante para falar que a adoção de tecnologia ela é sobre cultura também, né? Thiago mencionou vários aspectos ali que são comportamentais. Como que é isso também, o impacto no aspecto cultural das equipes e dos processos? Luiz, esse é o ponto de bloqueio maior que a gente encontra com os clientes, né? A gente tem a parte, sim, de curva de aprendizado, é uma nova tecnologia, né? As equipes precisam aprender e se acostumar a usar essa nova tecnologia, mas o maior impacto é realmente na forma de trabalho. As tecnologias novas, elas trazem uma dinâmica diferente, né? Não é mais aquela questão de você ter tudo on-premise dentro do data center da empresa, você controla tudo, você é o owner de tudo. Hoje a gente tem muita coisa em nuvem, coisas que rodam fora do ambiente do cliente, e ele tem que confiar em provedores e em soluções que não é mais ele que administra. Então, isso gera uma ansiedade nos clientes, e é por isso que a área de serviços da Red Hat, a gente trabalha muito a parte de serviços para a adoção dessas tecnologias, porque a gente consegue entregar não só um expertise técnico, mas também trabalhar com os clientes a parte de gestão de mudança e mudança cultural, mudança da forma de trabalho. Então, a gente preza por oferecer para o cliente não só entregar uma tecnologia funcionando, mas sim trabalhar com a equipe do cliente de uma maneira colaborativa e fazendo cocriação. Essa é a principal abordagem da Red Hat. A gente quer com que o cliente aprenda junto conosco, não só a tecnologia, mas a forma de trabalho e ajuste os seus processos para tirar o melhor proveito dessas tecnologias, né? Porque afinal, não adianta você ter tecnologias que te trazem agilidade, dinamismo, se o processo da empresa e as pessoas ainda continuam travados em processos antigos e hierárquicos, com aprovações que demoram demais, que aí você não consegue obter todo o benefício que aquela tecnologia nova traz para você. Então, a gente sempre procura unir tecnologia, processos e pessoas nessa maneira colaborativa e de cocriação das soluções, onde cliente e equipe da Red Hat criam juntas uma solução para o benefício do negócio. Eu gosto muito do conceito de cocriação, que ele ilustra o que a gente falou até aqui, né? Não é sobre ferramenta, não é sobre uma tecnologia específica, tem um conjunto de elementos aqui, que no médio e longo prazo também, não é só curto prazo, que fazem a diferença numa relação, numa parceria. Tiago, já vou te perguntar sobre as plataformas hoje que a Red Hat tem que conectam, né? Nuvem, inteligência artificial, mas eu queria só continuar nessa parte dos desafios, né? Falamos de um desafio aqui inicial de gerar uma ansiedade, depois um desafio de você olhar para as equipes, para o comportamento, né? Para a cultura dos parceiros e dos clientes aqui. E aí, como que você destacaria hoje os principais obstáculos quando a gente fala da adoção de tecnologia emergente, né? Tem alguns conceitos aqui que a gente já tratou, mas hoje, especificamente, os principais obstáculos para a gente trazer uma tecnologia emergente para o dia a dia de uma operação ou de um processo. Bom, Pacete, eu vou conectar isso com uma situação que está acontecendo, eu diria, nos últimos 3, 4 anos no mercado, que é a adoção de tecnologias de nuvem, né? As plataformas de nuvem, as nuvens públicas, elas, todas as empresas hoje, de alguma forma, têm uma estratégia ou já estão executando uma estratégia de adoção de nuvem. Muito relacionado com o fato de que as nuvens trazem algumas tecnologias emergentes
talvez mais fácil o consumo. De novo, com os desafios que a Andrea colocou, não adianta a tecnologia estar lá disponível se as empresas não estão prontas para consumi-la. Mas um grande desafio que a gente tem visto nas empresas houve uma corrida muito grande, né, para tirar melhor proveito dessas tecnologias através das nuvens públicas. As empresas não se preparam, muitas empresas não se prepararam bem para isso, não se planejaram, não fizeram vamos dizer, a lição de casa de como melhor consumir nuvem. E aí fizeram de qualquer jeito e a gente vê hoje em dia muita gente reclamando de custos de nuvem. E eu não vou dizer que a nuvem é mais cara ou mais barata, não é isso. É que ela é uma forma diferente de consumo. Usa apenas o que está o que você está consumindo. Você paga só o que está consumindo e tem serviços disponíveis na nuvem com com a gestão dos provedores de nuvem, inclusive a Red Hat fornecendo as tecnologias de nuvem da Red Hat disponíveis dentro dos cloud providers, com nossa estratégia de criar uma forma mais fácil de consumir. O cliente não tem que entender da nuvem A, da nuvem B, da nuvem C. Se ele entende de uma plataforma comum, ele pode tirar o melhor proveito de cada uma dessas nuvens. Isso facilita a adoção dessas novas tecnologias. De novo, a questão dos conhecimentos, dos skills, são muito importantes, porque são tecnologias que evoluem muito rapidamente. A cada, vamos dizer, mês, 3 meses, 6 meses, muda muita coisa nesse mundo de tecnologia emergente. Então, ter facilidades para consumir, seja do ponto de vista de serviços profissionais, treinamento, que a Red Hat fornece, seja através de uma plataforma que permite um acesso mais fácil dessas tecnologias, um consumo mais fácil dessas tecnologias, independente de ambiente, seja no data center local, o que nós chamamos de on-premise, seja nas nuvens públicas ou até no edge computing, isso também faz com que a utilização dessas tecnologias emergentes torne-se um pouco mais fácil, um pouco mais previsível. E aí, para complementar, né, alguns outros obstáculos que a gente vê para a adoção de tecnologias emergentes é esse planejamento financeiro que o Thiago comentou. A gente viu muitos clientes indo para a nuvem e falando de fazer um onboarding de aplicações, e depois de um tempo consumindo, eles viram que aquele caso de uso talvez não fosse o melhor para usar na nuvem, saiu muito caro, e agora a gente está falando de offboarding de serviços da nuvem para voltar para o on-premise. Então, esse planejamento financeiro, escolha do caso de uso, eu destacaria também buy-in do C-level, porque às vezes a gente vê ali só uma área técnica, uma pequena área de inovação da empresa querendo fazer alguma coisa diferente, adotar uma tecnologia inovadora, mas o resto da empresa e o próprio C-level não apoiam, não tem o buy-in. Então, isso acaba se perdendo no tempo e a empresa não evolui. Outra questão também é custo-benefício, né? Que custa não só dinheiro, mas custa tempo, dedicação de pessoas, investimento em cursos, treinamentos, aprendizado, tecnologia, e muita gente também fica no meio do caminho e não conclui essa jornada. E, além disso, tem a questão cultural, né? O esquema organizacional da empresa. Se a empresa é uma organização às vezes muito tradicional, muito antiga, muito hierarquizada, essa nova forma de trabalho, de ser mais dinâmica, de ter necessidade de aprovações rápidas, de mudança muito rápido, isso não encaixa muito na estrutura mais fechada da empresa. Então, o tipo de organização e o tipo de cultura também acaba sendo um bloqueio, muitas vezes, na adoção dessas inovações. Importante o C-Level aparecer aqui, né? Porque reforça ainda mais o que a gente está falando. É algo sistêmico, né? Um conjunto de elementos. O C-Level ele precisa estar envolvido, né? Ele precisa estar. Claro que tem proporções de envolvimento aqui, mas é muito estratégico o que a gente está falando. Para funcionar, precisa desse grau de envolvimento. André, só para a gente fechar essa parte aqui, daqui a pouco eu vou pedir para o Thiago falar de algumas plataformas e aí já entrar em casos práticos. Você mencionou no início a importância do serviço aqui, né? E aí eu conecto Uhum. serviço, cocriação, e ainda nessa linha de ajudar as empresas na adoção das tecnologias emergentes, o que vocês oferecem hoje, conceitualmente, dentro dessa cocriação? Hoje a gente tem basicamente serviços profissionais trabalhando no modelo de jornada de adoção.
onde a gente consegue fazer com o cliente uma jornada mesmo, do ponto zero, para aquele cliente que não conhece nada da nova tecnologia, até implementação de módulos passo a passo, onde a gente chega num nível de maturidade mais avançado. Então, a gente chama de Adoption Journeys, que é uma jornada modular, onde a gente vai do estágio beginner, iniciante, até o avançado. Um outro approach que a gente tem é a criação de pilotos, que é nada mais do que a gente oferecer um MVP, Minimum Viable Product, para o cliente ver como a tecnologia se comporta na prática. Então, ao invés da gente fazer um investimento muito grande, um trabalho de muito longo prazo para ver o resultado depois de um ano, a gente trabalha no modelo ágil, com sprints, onde depois de 2 ou 3 sprints ali, 1, 2 meses de trabalho, a gente já consegue entregar um piloto funcionando em produção, para o cliente realmente ver que a tecnologia funciona e que resolveu um problema de negócio dela. Um problema pequeno, um caso de uso inicial, mas alguma coisa já funcionando. Então, essa é a nossa metodologia de pilotos, baseado em MVP. E a gente tem também uma parte mais focada em cultura, que a gente chama de residência de labs, que é uma imersão cultural onde a gente tem, além do time técnico, a gente tem agile coaches participando desse tipo de engagement, e aí é um engagement que dura mais ou menos de 8 a 12 semanas, colocando todas as áreas de negócio e técnicas trabalhando junto numa imersão para aqueles casos onde a gente tem uma maior dificuldade de mudança na forma de trabalho e na cultura da empresa. Então, essa parte é mais voltada à parte de pessoas, ao esquema de trabalho, a esse aspecto cultural. E no final, a gente também entrega um piloto de tecnologia implementado, mas o foco de todo o engagement foi muito mais nessa mudança de processos e pessoas. Basicamente, são esses 3 modelos que a gente entrega de serviços profissionais, além de treinamentos oficiais dos produtos, certificações desses produtos, que são muito bem valorizadas aí no mercado. E a gente tem também o Technical Account Manager, que é um advisor técnico para depois que tudo isso foi implementado, o cliente não ficar sozinho. Ele tem um acompanhamento dia 2, proativo, para continuar evoluindo com a tecnologia. Mas é uma tríade super importante aqui, né, que ilustra o que a gente falou até agora. Adoção de jornada, experimentação, né, MVP, teste, 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 depois esse processo cultural. Tiago, agora antes de a gente entrar um pouquinho nos exemplos práticos aqui até com clientes, fala para a gente de algumas plataformas, assumindo inclusive que a gente está falando aqui, né, conexão de serviços em nuvem e perspectiva de inteligência artificial, que a gente acabou assumindo aqui, que é sim uma tecnologia emergente no contexto que a gente está. Então, dá alguns exemplos para a gente do que a Red Hat oferece hoje. Claro que sim, Pacete. Bom, primeiro, conectando com o que eu mencionei antes, que IA não é algo novo, é, a Red Hat já há bastante tempo, já vários anos, mais de 5 anos, tem incluído temas de inteligência artificial nos nossos produtos e serviços. Vou dar um exemplo. O Red Hat Enterprise Linux, né, que é a plataforma Linux mais utilizada no mundo, em grandes servidores, os clientes que usam, eles têm a capacidade, a possibilidade, se quiserem, sem custo nenhum, habilitarem uma opção que é uma inteligência artificial chamada Insights, que fica monitorando o ambiente dos nossos clientes e identifica proativamente se esse é um ambiente que vai ter problemas, algum tema de segurança, e já avisa os nossos clientes e até envia o pacote de correção ou o script que tem que ser utilizado para remediar esse problema antes mesmo que ele aconteça. Então, isso já há bastante tempo nós disponibilizamos para os nossos clientes até sem custo nenhum. Então, só para dar um exemplo de como a inteligência artificial é algo que já existe há bastante tempo, mas o boom tem sido recente. Um outro tema a gente tem incluído capacidades de inteligência artificial para simplificar a utilização dos nossos produtos. Ano passado, nós lançamos o Ansible Lightspeed. O Ansible é a nossa plataforma de automação, e os nossos clientes têm que codificar a automação, descrever o que precisa automatizar numa linguagem de programação. O que nós apresentamos no ano passado foi uma forma de que o cliente não precisa mais saber programar. Ele pode escrever em
a automação em uma linguagem em inglês, uma linguagem de alto nível, e aquilo se traduz, através da inteligência artificial generativa, em código. Então, é uma outra forma de pensar a inteligência artificial. E, por fim, também disponibilizamos uma plataforma para os nossos clientes experimentarem, provarem, construírem suas aplicações inteligentes, ou seja, aplicações que fazem uso de modelos de inteligência artificial. Esse é o OpenShift AI. Então, a gente tem visto muito inovação no tema de inteligência artificial, mas não é só isso que a gente tem feito. Nos últimos anos, a gente tem disponibilizado uma série de eh, produtos e serviços para facilitar a jornada para a nuvem, como eu também mencionei antes. Então, a plataforma OpenShift, que é bastante utilizada, a plataforma de aplicações baseadas em container, ela permite não só que os clientes desenvolvam mais rapidamente, construam suas aplicações, não só on-premises, mas também disponibilizando isso como um serviço nas nuvens como do Google, da Amazon, da Microsoft, da IBM e entre outros. Os clientes não precisarem ter a dificuldade para gerenciar essa plataforma, eles podem adquirir como um serviço nativo dessas nuvens, o que facilita muito a adoção de uma estratégia de nuvem híbrida, que a gente sempre discute com os nossos clientes, que é uma forma que dá flexibilidade, dá mais opção de fazer o melhor uso do ambiente que ele tá naquele momento. Então, assim, inovação acontece o tempo todo, e esses são só alguns exemplos do que a gente vem trabalhando com os nossos clientes. André, falemos de clientes agora. Eu queria pedir para você e depois o Thiago também ajudar nessa, para a gente fechar alguns exemplos práticos que a gente tem hoje da Red Hat fazendo essa cocriação, né, e trazendo toda essa tecnologia e serviço para ajudar os clientes aqui. Legal. Gostaria de mencionar, Luiz, o primeiro caso aqui é do Banco Galícia. É um banco, então, área aí de serviços financeiros, é um banco da Argentina, onde a gente teve, no fim do ano passado, um projeto super inovador lá, com os serviços de consultoria, onde a gente conseguiu implementar com NLP, Natural Language Processing, um mecanismo em que, para o cliente desse banco que queria abrir uma conta de pessoa jurídica, né, normalmente ele tinha que ir até uma agência pessoalmente, levar todos os documentos, assinar uma papelada, o banco demorava aí mais de mês para revisar esses documentos todos e depois dizer se, né, aquela empresa estava apta a ter uma conta pessoa jurídica ou não e qual crédito ela deveria ter. Depois que a gente fez esse processo com eles utilizando OpenShift, Single Sign-On para a parte de autenticação e inteligência artificial com NLP, a gente conseguiu com que os clientes passassem a, através do aplicativo do Internet Banking, no seu celular, a pessoa enviava todos os documentos de forma digital. Não precisava mais ir até a agência. Esses documentos digitalizados eram analisados automaticamente com essa linguagem que analisa como se fosse uma pessoa fazendo o trabalho de revisão de documentos e já dá o ok para abertura ou não da conta. Então, esse processo aí passou de mais de mês para abrir uma conta de pessoa jurídica para estimado de um dia apenas e totalmente digital, sem a pessoa precisar papel, sem precisar ir na agência. Então, é um exemplo muito bacana que afeta qualquer cidadão. Ali, todo mundo é um banco super conhecido, né? Todo mundo usa esse serviço bancário, feito totalmente digital através do aplicativo, com tecnologias da Red Hat, com inteligência artificial, que trouxe um ganho aí de redução de tempo desse processo de mais de um mês para 24 horas, e o serviço disponível para o cidadão, que nesse caso era uma conta bancária aberta. E é importante entender que a gente está muito acostumado hoje em dia, como pessoa física, a abrir uma conta corrente muito rápido, né? Tira foto do nosso documento, do RG, tira uma foto do rosto, preenche uns dados no aplicativo do banco e já sai com a conta. Mas no caso de uma empresa, os documentos são muito mais documentos, né, que têm que serem enviados, que têm que ser submetidos para aprovação, e muitos desses documentos não têm um padrão, assim, a forma como o estatuto da empresa foi escrito varia de empresa para empresa e por aí vai. Então, o grande desafio, nesse caso, só para explicar um pouco da complexidade, estava em analisar documentos que não tinham um padrão, que cada
empresa estava escrito de uma forma diferente. Então, é realmente uma grande inovação. E eu queria também aproveitar e contar um caso aqui do Brasil, o Banco da Amazônia. é, não sei se todos sabem, mas eles recentemente criaram o BASA, né, o Banco da Amazônia Digital. E é um serviço, um aplicativo, uma plataforma para empreendedores e pessoas da bacia da Amazônia, que são produtores rurais, pequenos produtores, que são populações ribeirinhas, Agricultura familiar, né? agricultura familiar, exato. E isso só foi possível disponibilizar esse tipo de tecnologia porque a tecnologia open source, ela tem tecnologia open source empresarial, assim que a gente costuma colocar, ela tem um custo de aquisição muito mais baixo e uma performance muito alta. Então, essas características fazem com que um serviço desse acaba tendo um retorno sobre o investimento bastante elevado. Não só é um serviço social, mas também é um negócio para o Banco da Amazônia. E ele consegue ofertar isso e fazer esse negócio porque ele tem, do ponto de vista tecnológico, ferramentas que dão suporte e que permitam executar esses serviços com baixo custo, seja do ponto de vista de máquinas, servidores, seja do ponto de vista de software, que, de novo, traz a inovação necessária para construir esse tipo de serviço e escalar para milhares de pessoas nessa região. Então, são eu digo, exemplos diferentes, um mais relacionado com desenvolvimento de serviços de nuvem, e outro de inteligência artificial, mas ambos resolvendo problemas importantes de negócio e fazendo uso de tecnologias emergentes. Só para trazer um dado de eficiência aí nesse caso do BASA, né? Esse caso do BASA era para conseguir aprovação de crédito para os pequenos produtores rurais. Essa aprovação de crédito também necessitava que os pequenos produtores fossem até uma agência, levassem toda a documentação, comprovassem que era uma produção ali local, familiar, etc., para conseguir algum crédito para ajudá-los nessa produção agrícola. Essa aprovação de crédito costumava demorar 180 dias. E depois que foi implementada essa plataforma digital, com um fluxo de aprovação muito mais automatizado, isso passou também a um dia. Então, se eu sou um produtor rural lá da Amazônia esperando um crédito, antes eu tinha que esperar metade do ano para ter esse crédito, e hoje, usando a plataforma que foi construída conosco, eu consigo essa aprovação em um dia. Então, só para dar uma dimensão da eficiência que a gente está trazendo para as pessoas no dia a dia. Entendi. 180 dias para um, no longo prazo, isso tem impacto de anos, assim, em termos de produtividade, impacto econômico, é muito relevante. André, eu ia mencionar que os dois casos aqui ilustram tudo que a gente falou, né? E fecham muito bem a nossa conversa. Antes de você implementar, antes de você ter a tecnologia na ponta, teve muito processo, teve um envolvimento também, né, das equipes, aí passa pelo aspecto cultural, muito importante. Queria agradecer, André, você trouxe essa perspectiva de serviço, né, e o quanto ela é importante no contexto da tecnologia emergente, e essa palavra mágica, cocriação, que faz toda a diferença. Obrigado por trazer aí um pouco da vivência de vocês, viu? Obrigada, Luiz. Um prazer participar aqui com vocês e contem com a gente para seguir nessa colaboração com o Open Source. E, Tiago, de novo, reforçando o que você destacou várias vezes, né? Inteligência artificial, tecnologias emergentes é o core, né? É o dia a dia. Vocês já trabalham há muito tempo trazendo todas essas tecnologias, mas mais do que trazer e aplicar, é conectar ao contexto de negócios. E aí entra muito o aspecto de conhecer o parceiro, conhecer a cultura do parceiro. Ou seja, em outras palavras, é muito mais amplo do que apenas pensar a ferramenta. É isso aí, Pacete. Foi um prazer conversar com você, com a Andrea, e estou sempre aqui à disposição. Pessoal, isso foi mais um episódio do The Source TV. Eu gosto de dizer que as nossas conversas elas tiram um pouquinho da ansiedade, né, daquela aflição que a gente fica, porque é muita transformação numa velocidade considerável, mas está claro aqui, né? Ninguém está sozinho. A gente está falando de processos, cocriação e muito sobre o ecossistema. Obrigado pela presença de vocês aqui. A gente volta a qualquer momento trazendo um papo sobre tecnologia e negócio e como que a gente aplica isso no dia a dia da nossa cultura e da nossa liderança. Até já.